Inicialmente, eu queria destacar o grande potencial da nossa área de atuação para a exploração da cassinicultura. O Banco Nordeste tem apoiado, sim, essa atividade, buscando a inovação no segmento e, acima de tudo, o financiamento de tecnologia que reconhecidamente não agrida o meio ambiente. A cassinicultura na nossa região tem uma capacidade de geração de emprego, de gerar tributo e, portanto, de gerar desenvolvimento. Diante disso, o Banco do Nordeste realizou e firmou um acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Camarões, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, no sentido de apoiar as empresas e empreendedores que fazem parte de todos os elos da cadeia produtiva da cassinicultura. E nesse quesito, o banco aperfeiçoou seus programas e seus produtos, e hoje nós atuamos junto ao segmento com a FNE Aquipesca Investimento, e que financia qualquer inversão que visa a modernização, a expansão e que demonstre viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, com prazo de até 12 anos e carência de até 4 anos. Obviamente que a carência e o prazo são funções da capacidade de pagamento dos empreendimentos. Nós também atuamos com a FNE Aquipesca Custeio, que financia todo o ciclo de produção do camarão, cujo prazo é o somatório do prazo para a produção do camarão mais de 2 meses. Atuamos também com a FNE Aquipesca Comercialização, que financia todos os itens de preparação, de beneficiamento e de acondicionamento do camarão após a colheita. E atuamos com a FNE Agroindústria, que visa modernizar, que visa expandir, que visa levar tecnologias para as unidades beneficiadoras do camarão. Tudo isso com as menores taxas de juros. A taxa de juros do FNE ele varia de acordo com o porte do cliente, mas, de uma forma geral, nós temos taxa de juros de 4,4% ao ano até 4,94%. Portanto, as menores taxas de juros do mercado. Complementarmente, nós trabalhamos também com o PRODETER, Programa de Desenvolvimento Territorial, através dos agentes de desenvolvimento, que atua em conjunto com os diversos parceiros da cadeia produtiva, no sentido de organizá-la, notadamente para beneficiar os agricultores familiares, os pequenos produtores, e criar condições para que esse tenha acesso aos mercados, possa comercializar a sua produção. Então, tudo isso demonstra de forma cabal que o Banco Nordeste tem, sim, fortalecido o segmento da cassinicultura na nossa região Nordeste, através do nosso apoio creditício, visando levar tecnologia e inovação para esse segmento e, acima de tudo, para que a cassinicultura possa produzir, mas produzir com sustentabilidade ambiental. Bem, pessoal, meu nome é Clédio Fonseca, eu sou engenheiro de pesca e, mais uma vez, nós vamos dar início a mais um assunto referente ao material complementar, que são essas videoaulas, do Manual de Boas Práticas de Cassinicultura, da Cassinicultura Brasileira. Então, nós vamos dar início agora a alguns episódios que fazem referência a técnicas de manejo. Então, basicamente, de forma bem objetiva, a gente tem manejos para sistemas tradicionais, abertos, são viveiros semi-intensivos e até intensivos em sistemas abertos, e temos alguns manejos que são aplicados a sistemas mais intensivos, ou vamos dizer até super intensivos, que são os viveiros que fazem controle de temperatura, sistemas de recirculação, bioflocos. Bom, mas nós vamos nos concentrar nesse episódio e na própria videoaula referente às técnicas de manejo a pontos bem práticos, que vai ajudar bastante ao pessoal que trabalha com os sistemas tradicionais. Então, nesse caso, o primeiro item que nós vamos abordar seria a questão de preparação de viveiros e fertilização e qualidade de água. Então, quando nós falamos em preparação de viveiro, então são 2 pontos cruciais. Para se preparar um viveiro, para se fazer o povoamento, a primeira coisa tem que se checar a situação do solo desse viveiro. Então, a questão pH
e a questão da matéria orgânica. Então, quando se fala em pH, a primeira coisa tem que se fazer um mapeamento do pH. Então, no slide aí, há um quadro que mostra o mapeamento do pH, onde é um mapeamento sugestivo e que você pega um viveiro e você sai fazendo coletas ao longo desse viveiro, e essas coletas, essas amostras, elas, no caso, 20 amostras que sejam coletadas, elas depois vão ser homogeneizadas e transformar numa única amostra que será levada ao laboratório, seja o laboratório da fazenda, quando ela tem essa estrutura, ou o laboratório terceirizado. E essa amostra vai servir para saber qual o pH do solo desse viveiro. Há casos bem específicos em que você tem viveiros, principalmente viveiros de tamanho maior, viveiros de 5 hectares, 8, 10 hectares. Então, esses viveiros maiores, que às vezes vocês têm condições distintas de solo dentro de um mesmo viveiro. Então, nessa situação, você não vai fazer as coletas e transformar em uma única amostra para o laboratório. Então, você vai visualmente verificar que porção daquele solo, daquele viveiro, que área vai merecer fazer uma análise separada. Então, há casos, tá certo, que nós vivenciamos, em que em um mesmo viveiro é preciso que seja 3 pontos específicos de análise. É um exemplo que está sendo colocado. Mas, em geral, tá certo, os viveiros eles têm condições muito homogêneas de qualidade de solo. Então, nesse caso, mereceria a coleta de vários pontos, e esses pontos transformariam em uma única amostra. Bom, essa mesma análise, tá certo? O mesmo conceito também é levado para a análise de matéria orgânica. No caso, em especial, tem que se observar a que profundidade essa matéria orgânica se encontra nesse viveiro. Então, você veja no exemplo que tem aí no quadro, que ele mostra um fracionamento das camadas de solo, como se estivesse traçando um perfil. Então, ele mostra aí de 5 a 40, 45 centímetros as camadas, de 5 em 5. Isso vai depender muito do tipo de solo. Então, se forem solos arenosos, onde tem uma penetração maior de matéria orgânica, no caso desse, você precisa, de fato, estudar e conhecer até que ponto a matéria orgânica está se infiltrando no solo. Solos arenosos têm essa característica. E é negativo quando essa matéria orgânica penetra no solo desse, que muitas vezes você tem um lençol freático lá embaixo, e essa matéria orgânica atinge o lençol freático, atinge a camada de água. E vai ser sempre uma condição de anaerobiose, onde você vai se ter bactérias, essas bactérias sulfurosas vão metabolizar a matéria orgânica que está sendo infiltrada, e disso, principalmente, vai se ter gás sulfídrico, vai ser sulfeto, e que é prejudicial ao cultivo. Então, conhecendo o solo, meu solo não é arenoso, matéria orgânica ela fica apenas na superfície, eu posso fazer uma coleta apenas superficial nos primeiros 5, 10 centímetros e vou analisar, fazer a coleta, levar para o laboratório, mapeando de forma semelhante como se faz no pH, para fazer a amostra de pH, leva esse material, leva ao laboratório, faz análise, e aí você vai ter pH do solo, matéria orgânica, e daí você vai estabelecer se vai ser necessária alguma intervenção, algum tratamento. No caso do pH, caso esse pH esteja ligeiramente ácido, você vai fazer uma estratégia de fazer uma pequena correção, fazer calagem, conforme você tem uma tabela aí sugestiva. No caso, essa tabela está aí para calcário agrícola, não é isso? Se você está tendo um pH de média acidez, você vai ter que aumentar a dose desse calcário, ou então adotar um outro tipo de produto para correção. Então, você não vai utilizar mais o calcário agrícola, você vai para uma cal hidratada. Em casos extremos, onde você tem uma acidez já significativa, você pode utilizar até o óxido de cálcio, que é conhecida como a cal virgem. Bom, mas o fato é que você precisa corrigir o pH do solo, isso quando se faz necessário.
É muito comum em solos de cultivo de camarão que, com o passar dos ciclos e que com constantes correções de pH e constantes aplicações de calcário, esse pH se estabeleça neutro por um bom tempo. Então, há fazendas que passam a fazer essas análises, essas correções de pH do solo, não mais a cada ciclo, e a cada 2 ciclos, a cada 3 ciclos. Mas isso, quem vai dizer é de fato as análises que são feitas. Com relação à matéria orgânica, a matéria orgânica é mais agressiva. Então, matéria orgânica, a cada ciclo, o aporte de matéria orgânica é muito significativo, principalmente quando as densidades são elevadas. Então, quanto maior a densidade, mais oferta de ração, mais sobras de ração, mais restos de excreta dos camarões, e vai gerando esses compostos, né, a matéria orgânica em si, e essa matéria orgânica a cada ciclo tem que ser trabalhado. Então, quais as estratégias para se tratar a matéria orgânica? Você fazer um revolvimento do solo, que junto com a calagem ela vai ser trabalhada, expor esse solo por alguns dias ao atmosférico para que esse solo respire e dê condições para as bactérias que estão ali naquele ambiente e comecem a trabalhar e consumir essa matéria orgânica. Existem estratégias muito eficientes hoje em dia, onde você pode fazer uma intervenção para tratar a matéria orgânica, inclusive durante o cultivo, né? Que é o uso dos probióticos, que a gente vai falar mais na frente. Então, hoje, o ideal é que não se tenha acúmulos de matéria orgânica e que o manejo, desde que o manejo seja eficiente, o manejo de ração, não ocorrendo desperdício de ração não é só ruim financeiramente, mas ela é ruim para o ambiente, não é isso? Porque vai virar matéria orgânica. Então, você faz esse manejo eficiente de ração e usa essas ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado, que é a base de bactérias, de probióticas, tá certo? Que vão consumir essa matéria orgânica, normalmente o efeito é negativo. Não existe esse efeito negativo nos viveiros, não existe esse acúmulo. Quando não é feito esse manejo de forma adequada, aí sim tem esse acúmulo de matéria orgânica e o trabalho tem que ser feito no início de cada ciclo. Passando desse tratamento de solo, muito objetivo foi colocado agora, então vem a questão de abastecer os viveiros e fazer suas fertilizações. Então, a primeira coisa para abastecer os viveiros é ter o controle das telas de filtragem, não é isso? Então, a gente tem visto, em alguns casos, a negligência quanto às telas de filtragem no viveiro. Então, isso vai proporcionar, ao final do cultivo, presença de peixes, de predadores que vão estar criando problemas no dia a dia na fazenda, porque ele vai consumir ração, ele vai, dependendo da espécie do peixe que vai entrar, vai comer, não é isso, o camarão. Então, tem que se estar atento. E é uma coisa simples, seguir o necessário, o que já é tão conhecido, é isso, que é utilizar as micragens de acordo com a gramatura do camarão, iniciando com telas de 500 micras e 1000 micras. Há casos que a água é um pouco grossa, é a expressão comum que a gente utiliza no meio, e que aí utilizar essa tela de 500 micras é um pouco trabalhoso, porque ela entope facilmente e ela dificulta o abastecimento dos tanques. Uma saída no caso desse é quando você tem uma água que tem muito material em suspensão e que entope essa tela de 500 micras colocada no início do cultivo. O ideal é que você, em vez de utilizar uma tela, você utilize um saco bag, que ele é pregado, ele é colocado na própria armação de tela, mas é comprido, né? Isso é um saco, e ele aumenta a área de filtração. Então, isso é uma estratégia que pode ser utilizada para poder resolver esse problema e melhorar a capacidade de abastecimento sem comprometer a filtragem do viveiro, da água para o viveiro.
A situação seguinte, uma vez abastecido esse tanque, seria a questão das fertilizações. Uma coisa que tem que se entender é o seguinte: existem as fertilizações inorgânicas e as fertilizações orgânicas. No início da carcinicultura no Brasil, basicamente quase as fertilizações eram todas orgânicas. Quando se trabalhava com camarão nativo, quando se iniciou o vanameio no Brasil, as fertilizações eram basicamente orgânicas. Mas era uma fertilização orgânica, mas uma coisa muito, vamos dizer, pouco tecnificada. Não vou dizer muito, é pouco tecnificada. Com o passar dos anos, a carcinicultura começou a utilizar muito fertilizações inorgânicas. Então, utilizando composto, muita ureia, superfosfato triplo, tá certo? Silicato, e tem sua função, tem sua eficiência, mas hoje também volta a se trabalhar muito a fertilização orgânica, e essa fertilização passa a ser bem tecnificada, algo estudado para ser aplicado. Então, é muito comum hoje a aplicação do que nós chamamos de simbióticos. Para isso, eu vou chamar, tem um vídeo que nós fizemos, tá certo, com um especialista da área, e que ele vai passar algumas informações de como se trabalhar essas fertilizações na preparação de viveiro, fazendo uso de bactérias, não é isso? Bactérias benéficas junto a alguns substratos, não é isso? No caso, você faz o consórcio entre o probiótico e prebiótico, gerando o que nós chamamos de simbióticos para fazer a preparação do viveiro. Então, nós vamos, nesse momento, apresentar esse material. Olá, sou Alisson Lira Angelim, diretor da empresa Biotrend Soluções Biotecnológicas, sou biólogo, doutor em biotecnologia. Agora nós vamos falar um pouco sobre preparação de culturas utilizando probióticos em fermentações de campo para aplicações em processo de preparação e manutenção de viveiros. As culturas de campo, utilizando probióticos, elas devem ser realizadas utilizando protocolos definidos, para que, ao adicionarmos probiótico e fontes de carbono, açúcares, essa fermentação ocorra para que o crescimento dos micro-organismos ocorra da melhor forma possível, crescendo micro-organismos probióticos, com o mínimo crescimento de micro-organismos ambientais, com a ausência de crescimento de patógenos microbianos, como o víbrio nas culturas. Essas fermentações, ao serem realizadas, elas duram alguns dias para poder ocorrer o processo microbiano de crescimento e hidrólise dos farelados, com produção de ácidos orgânicos, enzimas, dentre outros metabólitos. Durante esse processo de fermentação, é interessante que os reservatórios que recebem essas culturas, eles estejam cobertos para evitar a entrada de contaminantes ambientais dentro do processo fermentativo. Normalmente isso é feito com lonas ou plásticos, e se esse processo for feito dentro de casas de cultura, que são estruturas construídas para esse fim, esse processo já fica melhor em relação à qualidade e ausência de contaminantes. Na preparação de viveiros, essas culturas normalmente são aplicadas durante o enchimento do viveiro, nas primeiras águas de abastecimento, para que esses probióticos que cresceram sejam entregues junto com a água de abastecimento nesse solo, e que essa cultura percole, seja deslocada nas zonas mais baixas dos viveiros, atingindo as regiões mais comprometidas com o maior acúmulo de matéria orgânica. Esse processo promove uma melhor produtividade primária, porque a concentração de bactérias por ml de água vai ser maior, devido a essa cultura ser aplicada ainda na condição de o viveiro possuir pouca água. Essas culturas vão ter maior contato com o solo, devido ao fato de a lâmina d'água ainda ser baixa, de alguns centímetros, ocorrendo o contato do oxigênio, facilitando a atuação das bactérias aeróbicas, como os bacilos, para ocorrer a mineralização da matéria orgânica e de fontes de carbono que existem no solo do viveiro. Essas enzimas microbianas que saem
junto com as culturas, nessas águas, primeiras águas de abastecimento, também desempenham sua função no processo de hidrólise e mineralização desses nutrientes que se acumulam no sedimento dos viveiros, promovendo essa ciclagem, né, essa biodisponibilidade desses materiais para que eles não se acumulem e causem problemas durante o cultivo. No processo de manutenção e da qualidade da água em viveiros, essas culturas podem ser aplicadas de diferentes formas. Podem ser aplicadas com a utilização de caiaques, com barcos motorizados, com utilização de bombas, como será demonstrado nesse vídeo, e pode ser aplicados também com veículos motorizados, com canos, tubulações que despejam essa cultura lá nas regiões de interesse, dentro da coluna d'água. É interessante que essas culturas sejam aplicadas sempre a favor do vento, porque esses fermentados, quando caem na água, são lançados, eles acabam se espalhando e sendo levados a favor do vento, e essa pluma de cultura se espalha, e isso facilita o processo de homogeneização da aplicação da cultura, porque a cultura deve ser aplicada de forma homogênea, de forma que cubra toda a lâmina d'água para aumentar a eficiência e colonização dos probióticos no sistema produtivo. E essas aplicações de fermentado, elas promovem tanto o bioaumento de células, que é de interesse para que melhoremos a qualidade da água e a sanidade do animal, e ela também promove um maior crescimento, produtividade, melhora parâmetros de conversão alimentar, dentre outras questões no sistema produtivo. Bem, pessoal, então agora, dando sequência ao tema, né, de técnica de manejo, a gente vai falar um pouco sobre a questão de qualidade de água. Quando se fala em qualidade de água, antes de a gente entrar diretamente no conceito, quando se fala em qualidade de água, a gente tem que entender o seguinte: de acordo com os modelos de cultivo que nós temos no Brasil, a intensidade dessas análises para tratamento da água, ela varia. Então, se você trabalha com sistemas semi-intensivos, sistemas com baixas densidades, a frequência, a quantidade de parâmetros analisado é 1. Quando você vai intensificando o seu cultivo, você vai também intensificando os parâmetros a serem analisados, a frequência dessas análises. Por quê? Porque toda a velocidade química, física e biológica do sistema, ele vai sendo acelerado na medida que aumenta a densidade, que você vai precisar botar aeração, que aumenta o aporte de ração, os números de animais são bem maiores, então tudo isso colabora e necessita do incremento do acompanhamento da qualidade da água. No nosso caso aqui, nós não vamos trabalhar especificamente a análise para cada tipo de sistema de cultivo. Então, nós vamos dar um panorama geral e que por aqui vocês terão um indicativo, até porque esse material ele é complementar ao material físico que existe no Manual de Boas Práticas de Manejo para a Cassinicultura Brasileira. Então, nesse quadro apresentado, você tem o número
de diversos parâmetros, diversas variáveis a serem analisadas, desde aquelas que são mais frequentes, algumas menos frequentes, mas que elas basicamente preenchem tanto sistemas semi-intensivos quanto sistemas mais intensivos. Então você tem variáveis, tem a frequência de parâmetros e tem os horários. Lembrando que tudo isso é sugestivo, porque todas essas análises têm que ser adequadas ao sistema de cultivo que você está trabalhando. Então, algo que é fundamental na fazenda é estabelecer um plano de monitoramento. Então, para cada sistema de cultivo, para cada tipo de cultivo que você está trabalhando, então, eu trabalho com sistema semi-intensivo, sistema aberto. Não, eu trabalho com sistema intensivo. Eu trabalho com sistema intensivo, com controle de temperatura. Eu trabalho fazendo biofluxo. Então, para cada tipo de sistema desse, tem que se estabelecer um plano de monitoramento. Fazer análises esporádicas, de forma não sistemática, ele não vai lhe dar as informações suficientes para se fazer uma análise técnica adequada. Não tem condições de você analisar se um pH de uma água está alto ou está baixo em função de uma análise pontual. Ele não tem prática sobre isso. A decisão que você vai tomar em função de uma análise pontual ela é muito vaga. Não subsidia você para você tomar uma decisão correta de manejo no cultivo. Então, é fundamental, para cada tipo de cultivo, se estabelecer um plano de monitoramento. Esse plano de monitoramento, ele tem que ser de conhecimento do técnico, tem que ser de conhecimento daquela pessoa que opera diretamente e que vai ao campo, que coleta as amostras, aquele que vai com os equipamentos para fazer as medições. Eles têm que ter plena consciência do plano de monitoramento e sua importância. Saber que, diariamente, existem parâmetros a serem medidos. Oxigênio, por exemplo, diariamente e em vários horários. Temperatura, pH, diariamente, 2 vezes ao dia, em torno de 4, 5 da manhã, em torno de 4, 5 da tarde, porque tecnicamente esses horários de pH é que não nos vão dar os valores extremos mais baixos e mais altos, para que nós tomemos a decisão de saber se essa variação, esse número de pH e se essa variação diária de pH estão de acordo com a necessidade que o cultivo exige. Então, eu estou exemplificando essa situação para vocês entenderem como é necessário planejar a avaliação da qualidade da água. Então, para cada parâmetro, cada variável, em cada tipo de cultivo, tem que se estabelecer a sua frequência, os horários a serem analisados e todas essas informações, elas devem ser alimentadas de uma forma, pode ser simples, anotadas em papel. As empresas que mais tecnificadas têm condições de anotar isso, ter isso informatizado. Por quê? Porque montar um histórico de informação, ele é necessário para que, num determinado momento ou futuramente, se precise avaliar os parâmetros para entender algum processo, algum fenômeno, algo que aconteceu durante o ciclo de cultivo. Não tem como você avaliar um evento que aconteceu num viveiro, de repente você tem um problema de mortalidade. E aí quando você vai investigar, fazer uma investigação sobre essa situação, você não tem parâmetros anotados, você não tem um histórico. Se você não tem histórico, você não tem como analisar. Você está trabalhando cego, sem enxergar. É como se você fosse um médico e o médico fosse lhe dar um diagnóstico sem ter os exames. Isso não ocorre. Então, há necessidade extrema de planejar os parâmetros, como eles serão medidos, sua frequência, e que isso seja registrado. Tá certo? Existem hoje ferramentas bem interessantes
que são aplicativos de celulares onde você registra os parâmetros e monta um banco, monta um histórico e você tem acesso a essas informações de forma muito rápida e muito objetiva e prático. Hoje acessível basicamente a todos. Tem alguns aplicativos que fazem esse tipo de trabalho. Então, feito o plano de monitoramento, aqui eu vou colocar algumas situações de parâmetros, de alguns parâmetros, não vou dedicar a videoaula a todos, o material físico tem essas informações, mas alguns parâmetros aqui para que a gente entenda a necessidade de medir, de compreender, de correlacionar parâmetros, isso é muito importante, os parâmetros, vários parâmetros que nós trabalhamos, ele sozinho ele diz uma coisa, mas quando você correlaciona um parâmetro com o outro, ele vai lhe dar um diagnóstico mais preciso de uma determinada situação. Então, é necessário que você tenha esse conhecimento. É necessário que os funcionários, os técnicos da fazenda, eles não sejam meros anotadores de valores, de parâmetros. Aquele que vai no campo, coloca uma sonda de oxímetro, faz uma medição e não tem o conhecimento sobre aquilo. Então, é preciso que ele compreenda, é preciso que ele estude, é preciso que se treine. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que a BCC faz um manual de procedimentos, faz cursos constantemente para os produtores e tem diversos profissionais que hoje estão ministrando cursos, muitos gratuitos, que é para gerar conhecimento, levar conhecimento ao produtor. Isso é necessário. A cadeia só vai crescer, solidificar de forma saudável a partir do conhecimento. Então, nesse caso, falando a questão do oxigênio dissolvido. Então, quando a gente fala em parâmetro, oxigênio dissolvido e, por exemplo, amônia, eu quero dar esse exemplo, claro, a gente separa esses parâmetros em duas categorias. São aquelas que são realizadas análise diretamente no viveiro e tem aquelas que são realizadas em uma estrutura de bancada. O que seria isso? Num laboratório, numa sala, em separado. Então, esse slide mostra isso. Então, aí mostra exemplos de parâmetros que são feitos diretamente no campo. Você usa equipamentos, sondas que vão lá e fazem essa medição, como você tem aí oxigênio dissolvido, cor da água, transparência, utilizando disco de SEC, condutividade, potencial redox. Então, são parâmetros, embora alguns aqui não tão comuns, são parâmetros que são feitos diretamente no campo. E existem aqueles que são feitos, como eu disse antes, em bancada. Então, alcalinidade, dureza, amônia, nitrito, sulfeto, são parâmetros onde se coleta uma amostra e leva para um ambiente adequado, onde lá vai ser feito essas análises. No caso do oxigênio, para generalizar, a gente estabelece logo um número que mais precisamente deveria ser 3,7, o número que inicia o conforto do camarão. Mas a gente trabalha, um oxigênio dissolvido, ele jamais era para baixar de 4 miligramas por litro. Por quê? Porque para você manter esse camarão na zona de conforto. Então, no passado, quando iniciou o processo de intensificação na cassinicultura no Brasil, vários produtores começaram a produzir camarão em alta densidade e não dava o suporte adequado de aeração a esses viveiros. E muito comum era o problema de depleção de oxigênio, que nós chamamos de boiada. E é extremamente negativo. Esse quadro mostra aí claramente que níveis de oxigênio baixos vai levar esse camarão à morte. Principalmente hoje, comparado com esse período lá atrás que eu relatei, que era o período que se iniciou o aumento de densidade, onde você tinha animais mais fortes, porque nós não tínhamos presença de determinadas enfermidades como endêmicas no Brasil. Então, esses camarões, eles suportavam bastante esses problemas de oxigênio. Porém,
Na atualidade, o que é que nós temos? Nós temos algumas enfermidades que estão presentes nos ambientes de cultivo e esses animais eles não mais suportam esses abusos. Eu vou usar esse termo, inclusive, que são os abusos de não dar o suporte de oxigênio necessário a esses ambientes de cultivo. Então, este é um principal parâmetro que deve ser analisado e acompanhado e dado condições ao camarão. A questão da transparência da água. Esse slide aqui eu coloquei de forma proposital porque é uma prática que se perdeu ao longo dos últimos anos com relação ao manejo em viveiros. Então, deixou-se de utilizar o acompanhamento de transparência. É como se deixasse de ter importância. Mas a transparência tem uma importância, sim. Embora não seja um parâmetro tão técnico, a transparência ela vai dar condições de você perceber a alteração da água com relação, seja a questão de sedimentos que vão estar em suspensão naquela água, ou com relação à turbidez proporcionada por produtividade primária. Primeira coisa que você tem que entender essa situação, que essa transparência ela pode ser proporcionada tanto por material sedimento em suspensão, como pode ser proporcionada pela produtividade primária, algas, são os plânctons que vão estar ali em suspensão na água, gerando essa turbidez e esse ganho ou perda de transparência. Então, isso é importante, porque quando você começa a relacionar transparência com oxigênio dissolvido, você começa a entender que quando há uma redução da transparência da água, a dinâmica de oxigênio ela começa a mudar, ela é afetada por isso. Se você tiver um excesso de produção de microalga, então vai começar a alterar essa produção de oxigênio e esses níveis de oxigênio vão começar a se modificar em função da mudança de transparência. Então, são situações necessárias de serem analisadas. Quando a gente sai da transparência, vem o pH. O pH que também tem a ver com esta situação de oxigênio, que também tem a ver com essa questão de transparência. Porque quando eu tenho, por exemplo, essa transparência começando a ser reduzida, por exemplo, se essa minha transparência caiu para 20 centímetros, então isso pode alterar a condição de produção de oxigênio, produção e consumo de oxigênio, como também pode começar a alterar e variar o pH. Porque na medida que essa transparência for fruto de produtividade primária, de microalgas, então o pH da água ele também é condicionado em função do processo de fotossíntese, de consumo, tá certo? Os processos de respiração, tá certo? E consumo de carbono na água. Então, em função, veja como os parâmetros começam a se entrelaçar. Então, você não mede transparência, não mede pH, você só mede oxigênio. Então, na verdade, você só tem um número do oxigênio. E você não entende por que esse oxigênio ele está tendo X variação, ou ele está bastante estável. Por quê? Porque você não analisa os outros parâmetros. Então, o pH ele tem muita importância. O pH tem uma importância muito grande, por exemplo, na questão da amônia, que a gente vai ver ainda. Então, dependendo do pH que nós medimos, nós vamos ter uma situação mais na frente que vai ser discutido com relação à amônia. Então, o que é que a gente hoje se convencionou em relação ao pH? Primeiro, o pH ele não pode ser extremamente alcalino, não pode ser muito alcalino, nem pode ser ácido. Então, existe uma faixa aceitável que nós trabalhamos entre 7 a 9, melhor que fosse de 7 a 8,5. Mas tem um fator ainda muito importante no pH, a pequena variação diária. Por isso que a gente mede o pH no final da madrugada e no final do dia, no final da tarde. Por quê? Porque dependendo da variação que nós temos desse pH, ele vai indicar se esse sistema está estável, está estabilizado, se está tamponado.
Então, uma variação de 0,5 unidades seria o máximo, seria o ideal. A partir disso aí, você começa a perceber que o sistema está começando a ter uma variação e aí você tem que entender se essa variação de pH está sendo em função de a transparência está muito baixa, a água está com um bloom de fitoplâncton, ou, tá certo? Se o sistema não está tamponado e você vai precisar fazer uma correção com calcário para você estabilizar, fazer o tamponamento dessa água. Então, veja a importância desses parâmetros. Aqui, se a gente fosse discutir todos os parâmetros, nós iríamos passar aqui 2, 3 horas e ainda faltaria tempo para tantas informações necessárias. Mas o material está lá, o material escrito, existem informações disponíveis para que vocês tenham a compreensão do assunto. E é um assunto que você nunca vai dominar completamente, tem que estar em estudo o tempo inteiro. Ainda sobre essa qualidade da água, vem a alcalinidade, que eu citei agora há pouco. Então, é necessário conhecer a alcalinidade da sua água. Não é possível que você faça uma gestão adequada, técnica, de um viveiro, de uma fazenda de camarão, se você não monitora a alcalinidade. Em especial, sistemas que trabalham com águas interiores de baixa salinidade, que normalmente são cultivos que são mais afetados por baixas alcalinidades, e os sistemas que são muito intensivos, porque aí você tem a formação de aglomerados de compostos e que vai haver um consumo, em termos gerais vai haver um consumo, uma redução dessa alcalinidade e ela tem que ser recomposta. Você tem que manter essa alcalinidade nos níveis aceitáveis. Então, qual seria uma alcalinidade, uma boa alcalinidade? Seria uma alcalinidade a partir de 120 miligramas de carbonato de cálcio. Sim, mas eu posso trabalhar com 90, com 80? Pode. Isso não quer dizer que com 80, com 90 você vai ter perdas de sobrevivência. Apenas o quê? O ideal seria uma alcalinidade a partir de 120. Para sistemas mais intensivos, aí o monitoramento dessa alcalinidade tem que ser mais agressivo, ou seja, tem que ser mais constante. Então, por exemplo, quando você vai fazer o plano de monitoramento, se for para uma fazenda que trabalha com densidades baixas, 10, 15, 20 camarões por metro quadrado, a frequência de medição de alcalinidade pode ser semanal. Quando você trabalha em sistemas intensivos, essa frequência tem que ser um pouco maior. Quando você trabalha com água em fazendas que tem uma grande variação na captação, ora você está captando uma água, você está no estuário que capta uma água mais salina, dependendo da maré. Quando a maré é pequena, não tem tanta amplitude, está entrando muita água doce do rio, então você tem uma variação de alcalinidade, então você tem que aumentar essa frequência de análise. Então tudo tem que ser adequado à realidade do viveiro, da fazenda onde você está inserido. Depois da alcalinidade vem a amônia, que eu já toquei nesse assunto. A amônia ela tem uma condição de maior toxicidade ou menor toxicidade. Então, e isso varia em função do pH. É um dos parâmetros que correlacionados à amônia, eles são muito importantes. A temperatura também, mas o pH ele é muito decisivo, porque dependendo do pH, ele vai dizer o quanto desta amônia vai se tornar muito tóxica. Então, nesse slide, demonstra e mostra as formas químicas da amônia tóxica e aquela que é menos tóxica, tá certo? Dependendo do fator de pH. E a amônia, ela de fato é prejudicial ao camarão. Então, finalizando essa questão da qualidade de água, bem objetivo que foi colocado aqui, tem uns parâmetros, novamente alguns parâmetros, e tem níveis recomendados. Lembrando que isso ele tem que ser analisado de acordo com o sistema de cultivo que você trabalha.
ok? Então, você tem os parâmetros ideais, porém, você tem que analisar de acordo com a sua situação. Pronto? E aí a gente, para esse episódio, sobre técnica de manejo, e nos vemos no próximo episódio, ainda tratando no capítulo de manejo de viveiros para a cassinicultura, das boas práticas de manejo. Tá? Obrigado.